Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e nós estamos refletindo todos os dias sobre um capítulo novo da Bíblia, um capítulo inédito. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 24 do livro chamado Números. Ele tem apenas 25 versículos e nós vamos ver as continuações das profecias de Balaão. Balaque tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel. Balaque muito inteligente, astuto, muito esperto. Temos muito que aprender com ele. Não no sentido maligno, mas no sentido de estratégia e inteligência. Estamos aqui encerrando essa segunda parte da nossa divisão. E ainda estamos vendo as consequências do episódio com Balaão. Vai do capítulo 24, verso 25, até o 25, 18. Nessa terceira tentativa de Balaque de fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, Balaão simplesmente descreveu as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, terminando com uma maldição extraída das palavras de Deus a Abraão, Gênesis 12, 2, e da bênção de Isaque a Jacó, Gênesis 27 e 29, com respeito aos que amaldiçoassem Israel. Você pega a sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo, que isso vai ser muito interessante. Também aproveite e entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa com ilustrações, gráficos e tabelas, que isso vai também auxiliar no aprendizado. Continuando. E Balaão, dessa vez, fez diferente das outras duas, em que primeiro ia consultar o Senhor, para depois fazer seu encantamento. Ele já sabia da vontade de Deus e da sua fala, e se deixou ser usado como profeta, e como profeta que vê as maravilhas de Deus, e fala mesmo de olhos abertos. Voltou o seu rosto não mais para os israelitas, mas para o deserto, e pôde falar coisas incríveis e maravilhosas permitidas por Deus. Era um falso profeta que assim Pedro e Judas o trataram, mas ali era um instrumento de Deus para os propósitos de Deus. Já pensou? Mesmo o falso profeta pode ser usado legitimamente por Deus. Deus, em sua soberania, ele usa quem ele quer e da forma que ele quer. Até o diabo é um dos seus anjos a cumprir os seus propósitos, e não o contrário. Um ser que está independente de Deus ou tem vida autônoma, livre da presença de Deus. Não existe criatura nesse planeta que tenha vida independente de Deus, ou que possa ser com Deus coigual, ou que possa mesmo ser inferior a Deus no sentido de existência própria. Todos dependemos de Deus. Ele então levantou seus olhos e viu a Israel, que se acampava ao longe dentro daquela formação ensinada pelo próprio Deus e Senhor. Ao ver assim Israel, lá vem sobre ele o Espírito de Deus, e ele foi a partir dali a boca de Deus, falando as revelações e as palavras de Deus. Ele chega a mencionar a forma como Deus o usa, e como aquilo era bom para ele, e como se sentia realmente um instrumento de Deus. Esse terceiro oráculo descreveu, destarte, as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, como já falado, e terminou com uma maldição. A maldição eram palavras que já foram ditas de Deus a Abraão, Gênesis 12, 2, e da bênção de Isaque a Jacó, Gênesis 27, 29, com relação aos que amaldiçoassem a Israel. Balaque deveria estar morrendo de raiva e assustado com aquele povo imbatível, mas ele era muito persistente e não iria ceder assim tão facilmente. Então ele negou a Balaão o prêmio da injustiça, 2 Pedro 2,15. Balaão nada pôde fazer, e assim proferiu seu quarto oráculo, que predisse a vinda de Davi, o grande conquistador, que aconteceria séculos depois. Isso está aqui nesse capítulo, nos versos 17 e 18. O cumprimento dessas profecias está registrado em 2 Samuel 8, de 2 a 14.
que relata como Davi derrotou os moabitas e os edomitas. Essas realizações prefiguravam as conquistas ainda bem maiores de Cristo sobre o mundo inteiro. Isso está em diversas referências. 1 Coríntios 15, Colossenses 2, Apocalipse 20, dos versos 10 ao verso 24. Finalizando seus oráculos, Balaão ainda predisse a queda de outras nações da região. Balaão é um exemplo claro para mim de que ele, Deus, usa em sua soberania a quem ele quiser e que dentre os homens não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus e o respeite, exceto o próprio Senhor, que teve compaixão de nós e morreu por nós. Então, meus queridos, nós acabamos de ver o capítulo de número 24 do livro de Números, que tem 25 versículos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 25, onde veremos as consequências do episódio com Balaão. Então esse é o canal da Semeadores, semeando mensagem de vida, todos os dias aqui, hein? Até nós completarmos a Bíblia toda. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, dê um ok no vídeo, também inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue, acesse nosso blog site, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br. Olha, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.